E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um Minas Petro Cast, o podcast que você sabe que tem conteúdo relevante para o empreendedor de todo o Brasil, e falamos aqui também de posto de combustível. E você viu que no mês de março o Rogério Tsukamoto esteve aqui no Minas Petro Cast, esteve aqui ministrando palestra na sede do Minas Petro em Belo Horizonte e falou de temas que são muito importantes para a revenda, que é proteção patrimonial, sucessão empresarial, e temos aqui hoje grandes parceiros do Minas Petro, o escritório Moisés Freire e Advocacia, e vamos aprofundar sobre alguns temas que o Rogério trouxe pra gente no mês de março. E hoje o Rogério falou uma coisa muito interessante na época, que era a importância de um contrato social para postos de combustíveis, e vamos aprofundar nesse tema que é contrato social. Estamos aqui hoje com o Daniel Cerqueira e o Lucas Sá. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado pela presença. Obrigado, né, pelo convite e principalmente por esse espaço tão bacana, né, que o Minas Petro proporciona para o revendedor, né, onde se fomenta assuntos relevantes, onde se tem bastante um trabalho árduo, né, de uma equipe bem completa aí na defesa da revenda, né? Então acho isso sensacional. Minas Petro é referência nacional pela essa postura, sabe? E esse espaço aqui de divulgação de conteúdo também é incrível, né? Porque é de vanguarda, né? A gente sai daquela questão analógica, a gente começa a entender a necessidade de criar espaços ou de manter espaços em outras mídias. E falando sobre essa questão, esse tema do contrato social, a palestra do Tsukamoto foi bastante importante, e ela revela um aspecto que, na minha opinião, pessoal, é bem interessante. A maioria das empresas, e aí não é só da revenda, né? Eles trabalham mais de forma reativa. Veio o pepino, eu saio correndo atrás para resolver, e é que Deus nos acuda. Tem custo maior isso, porque você, né, sai desesperado contratando contador, contratando advogado, e sai pagando taxa para tudo quanto é lugar, porque você está ali numa postura assim de reagir a um problema. E a questão do contrato social, ela trabalha mais com uma questão preventiva, uma questão de tentar entender melhor a dinâmica do seu negócio, né, e estabelecer num documento, né, cláusulas, né, que definem bem, né, obrigações e deveres das partes. Então, um contrato social, ele é um documento simples, e a grande maioria das empresas, eles pegam um modelo padrão do contador. E eu já vi contrato social, né, Guilherme e Daniel, de gente que a sociedade foi constituída em 1970 e em 2015 os caras estavam com o mesmo documento, sabe? Sim. Lucas, o que é? Eu acho que seria bom a gente... Vamos começar do início, né? Claro. O que é um bom contrato social? Existem checks ali que a gente pode definir de um bom contrato social? Depende de cada empresa. O que o revendedor tem que ficar ligado nisso? Depende de cada empresa. E esse é o grande ponto, sabe? Porque quando se imagina que eu consigo uma questão fácil, né? É que o próprio escritório de contabilidade que vai fazer a abertura, né? Ele tem ali um estoque de contratos sociais que vão ali mais ou menos definir a obrigação. Retirada das partes, obrigações, capital social, endereço, que é mais ou menos o que a junta comercial, né, define como obrigatoriedade, né, para conter naquele documento. Entendi. Mas o ponto principal é que quando você vai entender, né, a empresa, aquela sociedade está sendo constituída ali, né, a entender, né, se tem esposa, né, qual que é o regime de casamento desse contrato, né? Daniel, se quiser completar, fica à vontade. Eu só queria complementar uma coisa que o Lucas falou, e a gente estava conversando antes, porque o contrato social, ele, diferente de um contrato de compra e venda, por exemplo, eu vou comprar uma casa. Eu tenho uma relação que ela é bilateral. Eu tenho o comprador de um lado, eu tenho o vendedor do outro. Perfeito. O contrato societário, ele tem sócios de um lado, sociedade do outro, mas não é uma relação bilateral, porque a sociedade é uma pessoa jurídica que tem deveres e obrigações, os sócios, cada um deles, são pessoas que têm deveres e obrigações em relação entre si e no contrato. Então, um contrato societário bem amarrado, um contrato social bem amarrado, eu tenho, respondendo a sua pergunta e complementando o que o Lucas falou, o contrato social eu tenho cláusulas que são obrigatórias, que a junta comercial fala, sem essas cláusulas não passa. Não se registra, né? Não se registra. Entendi. Né? Sim. Agora, eu tenho condições ali que vão ter que ser estabelecidas
o que vai depender da minha relação com os meus sócios e com as outras pessoas que estão ali. Entendi. Então, quando o Lucas fala, o problema do contrato padrão é exatamente esse, porque se eu pego um contrato padrão, eu não estou tratando da sua questão particular. Às vezes você tem um sócio que ele é casado num regime de comunhão e vai entrar, eu corro o risco de trazer para a minha sociedade um sócio que eu não escolhi, né? Eu posso estabelecer regras em caso de briga que num contrato padrão eu não teria, né? A gente teve um caso recentemente, eu e o Lucas, a gente foi fazer uma reunião com um cliente que ele tinha 70% da sociedade. 90%. Era 90%? 90%. Na minha cabeça era menos um pouco. 90% da sociedade, a irmã dele tinha 10%. E ele virou pra gente e falou, mas eu corro algum risco aqui, porque, enfim, do outro lado da família tinham algumas questões complicadas com relação à irmã. Pode até contar, era um caso que é muito comum também na revenda. Eram os sobrinhos dele, filhos da irmã, que não queriam saber de trabalhar. Entendi. Entendeu? Cara, temos muitos exemplos. Só ia lá no 5º dia útil buscar o salário. Sim. E ele falava assim, cara, se esse pessoal entrar aqui na sociedade, eu não sei o que eles vão fazer. Né? E aí, quando ele me questionou isso, eu fui ler o contrato social, eu virei para ele e falei, olha, pela cláusula de sucessão no contrato, do jeito que está aqui, se você morrer amanhã, os seus sobrinhos não deixam seus filhos entrarem. Por quê? Na hora que eu coloco uma disposição no contrato escrito assim, em caso de falecimento não tem ingresso automático do sucessor, salvo por aprovação do sócio remanescente, o sócio remanescente é o que tem 10%. Ou seja, com 10%, eu tiro o sócio majoritário, o herdeiro do majoritário. Entendi. Né? E aí existem mecanismos no contrato social e fora dele que a gente pode adequar essa realidade. Isso que eu ia falar, Daniel. Nós temos uma realidade na revenda que são postos de 30, 40 anos que o cara começou o negócio de um jeito e hoje tem a esposa, ou já separou. É uma coisa que tem que ir se adaptando, não é isso? Exato. Tem que ir ajustando à realidade atual, não é isso? Filhos e por aí vai. Exatamente. O ponto central de um bom contrato é que o Daniel estava dizendo, a junta comercial estabelece um checklist mínimo. Precisa conter, sabe? Senão ela barra, você vai ter que fazer ali um ajuste, né? Agora, o que a gente se propõe a fazer na revenda é dar um toque a mais, né? É um cuidado adicional que faz toda a diferença em episódios críticos, né? Como disputa de herdeiros, né? E acontece isso. Um fala, poxa, mas eu trabalho mais do que o meu outro irmão, não é justo a gente receber o mesmo tanto, né? E outro ponto também interessante, né, durante o período que eu trabalhei aqui no jurídico civil, eu recebia revendedores assim super preocupados, Guilherme, assim, poxa, eu tô com um problema na minha distribuidora, tô com um baita de um pepino aqui, né, eu tô adquirindo os produtos assim com preço abusivo, preço excedente, onerosidade excessiva na aquisição desses produtos, né, tá havendo diferenciação ali entre um e outro revendedor. E aí, quando eu ia sentar para analisar, eu percebia claramente, era nítido, que a dificuldade financeira daquela revenda é porque foram havendo, né, ali desdobramentos na sociedade, com inclusão de primo, sobrinho, né? E aí o sobrinho vai lá e fala assim, poxa, a área do posto é tão grande, deixa eu colocar ali uma loja de celular, deixa eu colocar ali um lava-jato. Só que no final todo mundo tem um valor fixo ali que eles retiram no mês, porque são as famílias, né, que estão ali na fundação. E o posto, no final das contas, ele está ali pagando para todo mundo, porque os negócios anexos ali, eles não dão lucratividade. Entendi. Então, assim, um contrato social bem feito e os documentos que podem decorrer, né, Daniel, desse contrato social, eles conseguem alguma coisa assim. Um acordo de sócios, protocolos familiares, né? E é interessante uma questão que o Guilherme falou, porque, e até buscando na palestra do Rogério, quando a gente começa a falar de processo de sucessório, de planejamento societário, realmente a gente tem, não só no posto de gasolina, mas na realidade das empresas familiares de maneira geral, às vezes eu tenho um fundador que ele começou a empresa há 30, 40 anos atrás, a história hoje é diferente, né? As realidades mudam. E é por isso que a gente fala muito lá no escritório com os nossos clientes, fala assim, olha, isso aqui é um planejamento, ele é um processo.
É uma coisa que a gente vai ajustar hoje, daqui a 2 anos vai ter que ajustar de novo, daqui a 3 anos eu vou ter que ajustar de novo, porque as realidades são mutáveis. E se as realidades são mutáveis para a gente, imagina por uma sociedade. Agora você imagina eu manter 40 anos a mesma estrutura contratual, irreal, gerindo uma relação que já não é a mesma. Né? Porque o que a gente brinca muito, não me lembro agora se o Tsukamoto fez essa comparação na palestra dele, que minha memória às vezes não é boa, mas eu e o Lucas, se a gente virar sócio aqui, foi uma escolha minha e do Lucas. Vamos fazer uma sociedade? Vamos fazer uma sociedade. Se amanhã eu morrer e o Lucas morrer, pode ser que o meu filho não queira ser sócio do Lucas. Perfeito. Sim. Ou não queira ser sócio do filho do Lucas. Então eu tenho um problema para ser resolvido. E se eu tenho um contrato padrão, esse problema ele não vai ser resolvido da melhor maneira. Com certeza. Né? Se o cara tem amor pelo negócio dele, eu acho que a forma dele blindar o negócio é no contrato social, né? Começa. O ponto de partida. O cara tem 30 anos de negócio, cara. Eu entendo que ele tá lá comprando e vendendo gasolina, já criou 2 filhos e tudo mais, mas se ele tem amor mesmo, ele tem que... Né? E a revenda é interessante que ela tem uma característica que é dessa paixão que é transmitida pelas gerações, de pai para filho. E são raros os casos, eu vi alguns assim, né, nesses anos, de gente que falou assim, deixa eu investir no ramo de combustível porque é interessante. Aí o cara ia lá, entrava e falava assim, cara, onde eu fui colocar meu pé? Né? Os processos assim são complexos demais. Então, é o fundador que está ali dentro, ali enraizado na estrutura de revenda, né, que conhece das estruturas, que conhece, né, da dinâmica, do funcionamento do negócio, e transmitindo isso para o filho, para os herdeiros, né, é que o negócio dá sucesso. O problema é quando essa transferência, quando essa sucessão, de alguma forma, né, ela é feita sem planejamento. Né? E aí o contrato social fica uma empresa meio que Frankenstein. O contrato social diz uma coisa, o pai e o filho têm um acordo verbal entre eles, sabe? A gente vê isso muito, né? Também. Então, assim, o contrato social diz uma coisa, a conversa do pai, do fundador com os filhos é outra, numa outra direção. Não tem alinhamento com, por exemplo, com os sobrinhos, com os primos, que também tem ali um interesse, né, em caso de sucessão. E aí fica uma coisa terrível, né, super delicada. Tem que ser prévia, né? A coisa tem que ser amarrada antes. Eu costumo dizer que um contrato societário e um acordo de sócios é igual a um acordo pré-nupcial de casamento. Você tem que assinar na hora que está todo mundo feliz, antes de voltar da lua de mel. Porque na hora que começam os problemas, você já começa a falar, isso aqui eu não topo, isso aqui eu não vou. Essa participação aqui eu não aceito, essa condição de saída eu acho que é abusiva. Né? Daniel, perfeito. Eu acho que ficou claríssimo assim, a importância do contrato social. Você falou uma palavra aí que eu queria focar agora. Problemas. Os problemas, vamos meter medo nesse povo aqui também. Quais são os problemas mais comuns que trazem um contrato social mal feito ou padrão, igual vocês falaram? Assim, quais são os principais problemas? Eu começaria com o engessamento da estrutura administrativa. Tá? A gente estava conversando ontem, antes de vir para cá, sobre a nossa participação aqui hoje. Há algum caso, alguma contenda que a gente possa expor, exemplificar, né? Exemplificar. Caso concreto é bom sempre, e eu te falo que eu estou passando agora. Passando nesse momento. Inclusive, estava trocando mensagem hoje cedo. Eu tenho um contrato social que foi muito mal elaborado, onde eu tenho uma deliberação societária de 75% numa sociedade onde a média dos sócios é de 34%, ou seja, eu preciso de unanimidade para todas as decisões, todas as alterações, eu tenho que ter unanimidade. E eu tenho um sócio que está brigando com os outros 2. A sociedade está travada, eu não consigo tomar atitude nenhuma para poder sanar o problema da sociedade, porque os problemas financeiros que ela está enfrentando decorrem da ação de um administrador específico, eu não consigo fazer nada com ele, que não seja judicialmente, porque eu tenho um contrato social que me trava, porque ele está mal elaborado. Né? Entendi. Então eu tenho uma empresa que está num processo pré-falimentar,
por uma disputa que eu não consigo resolver extrajudicialmente. Porque para de ser racional a Porque disputa, para né? de ser racional. Vira emoção. Porque, o cara topa perder um braço para o outro morrer. É como se fosse assim, Entendi. eu sacrificaria algo importante para mim desde que o outro, porque vira passional, vira muita emoção, né? Um outro exemplo, esse eu gosto muito de dar. Esse exemplo que aconteceu comigo uns anos atrás, o sujeito ele era sócio de 2 irmãos, ele, por uma série de questões pessoais, ele teve que sair da sociedade e ele fez um contrato de arrendamento das cotas dele com um dos irmãos, né? Então ele arrendou a parte dele para um dos irmãos. Esse irmão morreu. As cotas passaram para o pai, até aí não tem problema nenhum. Um ano depois, a irmã dele faleceu, né? E quem entrou no lugar? O cunhado, com 2 filhos menores. Só que o cunhado era aquele cunhado de anedota, o cunhado complicado, aquele que a gente brinca que vai no churrasco, leva a Kaiser e toma sua Heineken, entendeu? Sim. Para tirar esse sujeito do quadro societário, a gente teve que entrar com uma ação judicial e foi uma briga feia, difícil, a empresa né? quase quebrou, né? Porque uma coisa que a gente fala muito, Guilherme, isso é muito importante a gente falar da questão não do problema, mas da solução do problema. Um contrato bem amarrado, bem elaborado, ele elimina uma medida judicial. Que tem um custo muito E elevado. a medida às vezes, né? judicial, numa estrutura societária, numa briga societária, ela fatalmente leva, em muitos casos, à quebra da empresa. Porque você imagina o seguinte, numa sociedade onde tudo funciona bem, às vezes é difícil você gerir a empresa até do ponto de vista de gestão financeira e tudo mais, imagina numa sociedade onde eu tenho uma ação judicial entre 2 sócios, né? Então, é um risco muito grande para a sociedade, né? Esse exemplo do cunhado, para mim, é o melhor, sempre Perfeito, é o melhor. realmente. Né? Cláusulas de gestão, por exemplo. Geralmente, o que vem no contrato padrão da junta? Os sócios o sócio fulano e beltrano, eles administram a empresa em conjunto ou isoladamente. Né? Isso pode funcionar? Pode. Se eu tenho 2 sócios que trabalham bem, podem. Uma vez advogando para uma empresa familiar, eram 2 irmãos que um completava a frase do outro. Tinha uma sintonia muito né? grande. 2 né? anos, um tinha 2 anos de diferença de um para o outro. Eles eram sócios há quase 40 anos, um completava a frase do outro. Agora, os filhos não tinham essa mesma relação. Então, onde é que eu vou amarrar o controle da minha administração quando um desses 2 caras saírem da sociedade? É no contrato social, onde eu vou definir, por exemplo, um administrador financeiro e um administrador administrativo, ou pessoal, onde um vai ser responsável só pelo banco, o outro vai ser responsável, por exemplo, pelo comercial, vai lidar com a revenda. Né? Entendi. E um não entra na esfera do outro. Daniel, tô vendo que a consultoria de vocês, ela é meio psicológica também, né? Porque terapêutica quase, né? Exatamente, não é só jurídica. Tem alguma dica, assim, pro revendedor, pro empresário? Porque, às vezes, o cara tem ali no fio do bigode o acordo, né? No interior a gente vê muito isso. Muito. E, às vezes, o sócio tá com esse tino da necessidade de amarrar isso melhor contratualmente e é preciso abordar o sócio. E às vezes essa recepção da mensagem pode ser vista, opa, peraí. Mas fala assim, tem um advogado, meu advogado vai entrar em contato. Pois é. Tem uma dica? Como é que faz para conscientizar que os sócios estejam nessa, você disse bem, uma sinergia, né? Tenham essa sinergia e essa conscientização, que é da importância do contrato. Tem alguma dica nesse sentido? E sim, eu acho que o primeiro ponto é ter um canal de comunicação transparente entre os sócios. Eu já vi problemas assim societários acontecendo porque, apesar de ter afinidade, né, que é o princípio ali que liga um sócio do outro, eles não se conversam, eles não sabem. Então, assim, não sabe, por exemplo, se os filhos querem tocar o negócio, se é interesse de um sócio nem incluir o filho na gestão da empresa no futuro. Então, eu acho que o início é essa conversa. Se tem essa conversa, se existe essa possibilidade dos sócios dialogarem, né, fatalmente razoável, na verdade, que se consiga eliminar riscos, né, eliminar os problemas, melhor dizendo, né?
em resumo, o primeiro ponto, né, é chamar o sócio para uma conversa franca. Tá? Tem tipos de sociedade que nem isso existe. O fato de chamar a conversa franca ali já falar assim, poxa, você está desconfiando de mim? Você está achando que eu estou desviando recursos da empresa? Porque já tem um histórico de relacionamento entre os sócios ali que é de pouca conversa. Né? Então, uma conscientização da profissionalização da gestão, né? Acho que é isso, o revendedor tem que ter isso em mente. Eu acho que no interior a gente ainda vê o pessoal agindo ainda de forma meio empírica, eu diria. Assim, né? Eu acho que é importante ter esse tipo de consultoria e de conscientização entre os sócios, filhos também, né? Esposa. Né? Eu acho que... O mercado, né? Você imaginar que essas empresas grandes do interior, eles funcionavam numa época, né, de tabelamento de preço, então eles sabiam mais ou menos qual que era a margem já era fixa ali, pré-determinada. Você não tinha tanta competição. Hoje, né, os revendedores estão cada vez mais exprimidos. Né? Você tem os fenômenos no interior das grandes redes, né, que conseguem ali ter uma capacidade de venda absurda, e por isso elas também têm toleram uma margem pequena na venda. Isso vai sufocando o pequeno revendedor. Então, nessa hora, né, o interessante é conversar com o seu sócio, né, conversar com o sócio e falar, olha, a gente precisa de ajustes. Né? A empresa, né? E o interessante, Guilherme e Daniel, nesse caso, é que assim, você percebe que existe uma paixão tão grande, que eu estava dizendo, que é inerente à revenda, que para o negócio se manter, o revendedor ele começa a vender o sítio, começa a vender o apartamento na praia, começa a vender carro, aí ele chega assim, eu já vendi tudo que eu tenho, já coloquei no negócio, o negócio ainda não virou. Né? E aí essa não virada, né, é justamente porque faltou esse diálogo com o sócio, fala assim, olha, não está legal, a gente precisa rever. Talvez seja o momento, né, de um sair ou né, da sua família tocar sozinho, da gente ajustar um pouquinho com os nossos filhos, como que a operação vai ser feita. E o Daniel falou uma coisa que me chamou a atenção, num negócio de margem tão estreita como é o nosso, você ter uma ação judicial, a sangria da empresa fica aberta. Se você não, uma semana ali de problema, é irreparável. Né? Então, acho que... Se você depende, por exemplo, de pagamento, olha só, você depende de pagar os funcionários e você depende da assinatura do outro para fazer a emissão daquele documento ali de pagamento, você não pagou. Né? Um sócio falou assim, não vou porque eu estou... Enfim, numa disputa societária, você começa a criar, né, problemas assim que nem existem. Né, por causa de uma insatisfação ou de um litígio societário, né? Exatamente. Gente, chegou a hora de vendermos o peixe. Vamos falar da consultoria, essa parceria do Minas Petro com o escritório, já promissora, com alguns clientes pelo interior, revendedores muito elogiosos, inclusive. Até passei o feedback para você, Lucas, pessoal, muito feliz. Queria que vocês falassem do processo. Como é que é o passo a passo? Como é que funciona essa consultoria? Especialmente contratos social, a gente vai ter outro programa também nesse sentido, mas queria que você falasse especialmente em contrato social. O que pode ser feito, como é que é o approach inicial com o revendedor e até a finalização do trabalho. Ótimo. A satisfação é toda nossa, sabe, Guilherme? Quando a gente começou a conversar, isso né, foi para nós assim, uma satisfação grande conseguir implementar uma coisa que, para mim, ela é primordial, mas ela é muito negligenciada, sabe? Que é esse cuidado com o aspecto da sociedade, né? Como eu estava dizendo, o revendedor, como a maioria dos empresários, é reativo. Veio o pepino, a gente sai correndo para resolver. E nesse aspecto de prevenção, né, de ajustes, existe uma economia absurda que ele nem percebe. Então, a ideia, né, que já está em curso, né? Então, você, revendedor, que quer ter um apoio nosso, é simples. Né? Basta contactar aqui o jurídico, né? Guilherme ou a Virgínia, né? Que a gente vai ter a primeira fase. Né? Vou deixar o Daniel explicar mais ou menos esses detalhes, mas a primeira fase é uma análise da situação do seu contrato social, que é a base, que é o início de tudo, né? E uma reunião prévia para a gente entender qual que é a dinâmica da sua família, qual que é a dinâmica dessa sociedade, né? Talvez uma reunião com os sócios, com os familiares, e a partir disso a gente cria um plano de ação, né? Sugerindo, né? Nunca vai ser uma coisa assim impositiva, faça isso porque senão vai dar problema ali. Não é? Mas uma questão assim de sugerir modificações assim de qualidade, né, técnica e que vão fazer diferença, sabe? Vão facilitar a gestão, vão trazer previsibilidade, vão trazer segurança, né, para a perenidade do negócio, que é o que a gente quer. Né? A função da empresa é gerar lucro. Não existe outra função da empresa. Né? Quando a empresa está enfrentando crise, né, societária,
a relação imediata é começar a sofrer prejuízo, né, Daniel? Você quer Não, é exatamente isso. O Lucas falou muito bem o que a gente faz lá no escritório. E um ponto que é muito relevante para mim, o Guilherme, e você falou bem, é quase um trabalho psicológico, né? Porque a gente, quando lida com sócio, quando a gente lida com pessoa, você tem que ter a finura e a percepção de saber até onde que você pode ir. Porque, como bem disse o Lucas, eu posso enxergar um problema, sugerir uma alteração que não é confortável para a família naquele momento. Então, geralmente, o que a gente faz na nossa primeira conversa? A gente vai sentar com os sócios ou com o sócio que levantou o problema, né? A gente vai fazer um diagnóstico sobre o contrato social, a situação da empresa. Eventualmente, se necessário, a gente vai pedir alguns documentos contábeis para poder entender a estrutura do negócio, porque o planejamento ou a análise societária ela é multidisciplinar, não adianta. A gente vai passar pela estrutura familiar do empresário, a gente vai passar pela estrutura de gestão do empresário, porque tudo isso vai afetar o societário e vice-versa. Então, feita essa primeira análise, a gente propõe, olha, a partir daqui nós temos tais caminhos a serem seguidos. Qual que é mais conveniente? Qual que é mais adequado para você, levando em consideração o seu risco. Né? Nesse e ponto, aí o processo ele vai caminhando à medida que o empresário vai se tornando mais confortável com o trabalho e mais confortável com o novo desenho, a gente vai aprimorando as técnicas de gestão e governança na estrutura societária. O Daniel colocou um ponto interessante. Nessa primeira análise que é feita, né, que a gente recebe alguma documentação, a gente analisa até alguns riscos. Por exemplo, é muito comum, né, o revendedor ter no imóvel do posto, né, no CNPJ do posto, todo o patrimônio ali de imobilizado, que é uma atividade que tem algum risco, né? Outros que, por exemplo, colocam ali junto a transportadora, junto né? Tem uma empresa de transporte de combustível, né? E coloca essa estrutura dentro da estrutura do posto também ali, sabe? Com um risco absurdo, né? E com impacto, se, né, houver algum acidente, de lesar significativamente o negócio. Então, esse diagnóstico, ele não está restrito, né? Vamos ajustar o contrato social, né? Muito revendedor pode entender que isso aí é perfumaria, sabe? É detalhe. Não é isso. É entender como que a empresa deve funcionar dentro dessa nova realidade de herdeiros, de sucessores, de interesse. Talvez o sonho de manter a atividade de revenda está só com o fundador. Os herdeiros já estão em outra, estão trabalhando em outras funções. Um é médico, outro é advogado, outro é engenheiro. Né? Como que eu consigo, por exemplo, dar um encaminhamento nesse negócio? Então, é bem amplo o rol aí, né, de possibilidades. A análise do contrato societário é só o primeiro passo. Exatamente. Bom, senhoras e senhores, o recado está dado, né? Vamos profissionalizar a gestão. A consultoria com a Moisés Freire está à disposição. Preço camarada para os sócios Minas Petro, viu, gente? É para levar. É para levar, exatamente. Entre em contato conosco, o Lucas já falou, aqui comigo, o Guilherme, ou com a Virgínia. A gente vai fazer essa intermediação. E então, além de contrato social, outros serviços também, a gente vai mandando as pílulas para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não vamos entregar tudo, né? Não vamos entregar tudo. Não podemos. Não podemos. Tenho certeza que a parceria que iniciou agora já está sendo sucesso pelo interior e tenho certeza que vai desenvolver ainda mais. Gente, vamos ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos. Nós que agradecemos, né, Lucas? Isso, muito obrigado. Um abraço. Né? Tamo junto, né? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu. Um grande abraço. Até mais.